Salve, minha galera! Aqui quem fala é o Kik Messi, do grupo de rap Comunidade Carcerária. Eu costumo voltar ao passado. No momento eu adiantei um pouco a sequência por causa da AIDS, né? E cheguei até onde eu pude apresentar ela e até onde eu conquistei a liberdade, né? Mas voltando lá no passado mais uma vez para prosseguir onde eu continuei na sequência para continuar um trabalho onde eu pude encontrar e conquistar um trabalho cultural muito mais elaborado quando eu, de alguma forma, consegui manter a comunidade carcerária. Bom, como é que aconteceu tudo? Pós-massacre, houve diversas delatações, diversas conversas, a mídia propagou bastante e sempre sobe para o lado mais fraco. O que acontece no lado mais fraco? O lado mais fraco seria quem está privado de liberdade, não o comandante, quem matou, quem atirou, quem é policial. Sobrou para gente que estava de linha de frente no Carandiru, que era encarregado de algum setor, que era, por exemplo, da faxina, que era de todas as áreas, tinha se encarregado. E eu, no meio desses, acabei indo parar em Araraquara. Bom, eu acho que, não sei se já contei o que passei em Araraquara, o problema que aconteceu em Araraquara com a ida depois do massacre. Mas eu vou adiantando, depois de vários anos lá, 93, 94, 95, 96, 95, por aí, ou 96, eu volto para o Carandiru. E nessa volta, assim, o trabalho volta tudo na minha mão. E os encarregados que deixou também seus trabalhos como encarregado, voltou tudo para a mão. Porque a gente voltou no intuito de acalmar os ânimos que estavam bem acirrados após o massacre e a construção do novo pavilhão 9 e as coisas num clima totalmente desfavorável a qualquer situação de que eu procurava. Mas era necessário fazer uma mudança na mentalidade. E eu voltei com muita proposta. Eu voltei com a cabeça voltada com a educação e a cultura. E se tivesse a oportunidade de voltar para aquele local, e tive, e tivesse no meu poder um setor, eu iria realizar. Mas comecei a me envolver com o esporte, através do seu Valdemar do Esporte, um funcionário no qual que não podia nem ser chamado de funcionário, o seu Valdemar Gonçalves, ele era diretor de esporte, saúde, eventos, ele fazia várias coisas. E ele levava as pessoas interessantes para dentro do presídio, tipo o Dr. Drauzio e outras pessoas mais. Cursos, e além do trabalho dele no esporte, curso de arbitragem, várias. Através dele chegou um curso de literatura com o Fernando Bonazzi, da qual eu abracei, de todas as formas, queria ser uma pessoa formada em literatura e outras coisas mais. Então, é aquilo, quando eu cheguei, eu fui parar num castigo, né, como sempre, no pavilhão 8. Mas o pavilhão 8 era um castigo que a gente saía na chave falsa, andava para baixo e para cima, não tinha segurança nenhuma. Pelo contrário, funcionários eram tudo da casa, como se diz, nosso. E acontece que eu fui lá, um companheiro e outros companheiros foram chegando muitas coisas, comida e baseado para fumar, essas coisas que chegam no castigo, né? Que não devemos estar escondendo aqui no podcast. E nessa daí que chegou meu amigo com outro aliado. Um aliado que a gente olhou pro outro e foi amizade à primeira vista. Uma amizade total.
onde eu conheci o Flavinho. Flavinho era um bandido famoso da Zona Sul, uma pessoa bem conhecida, bem relacionada, e no pavilhão Menino Novo estava se destacando como pessoa de experiência. Parecia que tinha muita experiência de vivência de prisão, mas não tinha vivência no crime, então era pessoa habituada a trocar ideia. E a gente foi morar, já assim que eu saí do castigo, que não ia durar muito, era um tipo de uma prova, né? E eu já fui direto para a faxina de segundo andar. E ele morava do lado, nós pagava, servia o leite, a comida, limpava a galeria e comandava o local ali do andar. E muitas vezes as coisas descandeavam para outros andares. Tinha confusão, a gente tinha que estar no meio, tinha problema, a gente tinha que estar no meio, tinha soluções, a gente estava no meio, tinha todas as coisas, a gente tinha que estar ali. E a gente se conheceu naquele clima desfavorável, todo contrário à cultura. Todo contrário é o que a gente chama hoje. A gente se conheceu num momento de aflição, de conflito no pavilhão. Mas a gente já se conheceu uma amizade cabulosa, daquela de cercar um, cuidar da costa do outro se for preciso, para ninguém atacar pelas costas da gente. E lá também tinha outros companheiros que moravam com a gente da faxina, que era fiel. E esses companheiros faziam com que a faxina se tornasse forte. Nós formamos uma faxina comunidade. A comunidade carcerária sempre foi uma maneira de ter um enxerto de pessoas junto com a gente, que a gente não atacava ninguém, mas se defendia. E também não usava droga pesada, para não trazer problema de dívida e problema para a família. Começamos a ter uma família na faxina do segundo andar que resolvia problema, mas também sabia se cuidar. E foi nesse clima que conheci o Flavinho, que mais tarde vieram a se ter transformado em FW. Nessa transformação de trabalho, toda vez servindo pão, leite, o FW ele cantando os versos loucos, eu cantava até inglês, da Black Music, moleque novo cantando música da Black Music, gostava, e cantava um negócio. Eu perguntei o que era aquilo. Foi quando eu conheci o rap. Quando eu falei, é o rap, meu, isso aqui é o rap, é a revolução da periferia. Mano, eu conheço um funcionário aí, eu falei pra ele, que quer fazer um festival de música, cara. Funcionário, tacou comigo, ficou nervoso, apresentar funcionário pra nós. Mano, esse funcionário é diferente. O que eu quero dizer com esse pedacinho? Há um distanciamento muito grande entre funcionários, sempre existiu, desde a década que tem prisão, e preso. Mas, na realidade, um e o outro não foram se encontrados na rua. Um estava ali trabalhando e o outro foi trazido por alguém. Eu não sei por que carga d'água se tornaram inimigos. Podia ser uma ressocialização muito maior quando aquele que eu recebia na prisão tratasse com mais dignidade, ou tratasse com mais carinho o trabalho de ressocialização. Fossem as pessoas sociais, os funcionários que tivessem estudo. Talvez a diferença enorme no tratamento mudasse um pouco a violência e não tivesse muita reincidência. Mas quando você tem uma pessoa como inimigo e a outra vê como inimigo, e se são tratadas mal ambos os lados, em diversas situações, muito mais para funcionário torturando, oprimindo e não educando, a tendência é o local se tornar um local violento. E as coisas se tornam violentas quando essa pessoa alça o voo para a liberdade. Então, não se há um consenso de que essa norma, essa prática, é preciso mudar. Então, eu conheci o FW numa situação assim. Eu estou vendo um pavilhão que muitas pessoas quando eu fui para Araraquara, já tinham ido embora 2, 3 vezes e voltado. E outros que voltou. E a reincidência continuava sendo a norma muito grande da superlotação que se falava já nessa época. Mas não se falava que estão encarcerando em massa, estão todo mundo cego, estão vendo que eles estão prendendo a todo custo. Foi preciso entender isso, eu mesmo, mais tarde, já na rua, entender como que é essa prisão e encarceramento, questão de encarcerar em massa. Assim, a mente do preto estava muito voltada a conflitos.
E de repente eu passei um bom tempo em Araraquara lendo, li muitos livros, lá eu morava sozinho numa cela, lá eu estudei, lá eu pude aproveitar esse tempo que eu fiquei lá, pensando numa maneira de conter essa situação que não pertencia a mim, pertencia ao Estado. E voltei com esse ideal. E esse ideal que eu voltei, quando eu conheci o FW ali na faxina, através de que eu conheci o rap e apresentei mais para frente, vou dizer como apresentei o seu Valdemar. E essa introdução começa daí para frente, que eu vou deixar para o próximo episódio, como é que se iniciou o grupo de rap Comunidade Carcerária. Porque é uma longa história, um longo caminho a percorrer rumo a uma mudança, rumo a algo que no próximo episódio vocês vão estar com muito mais desse conteúdo que será passado na comunidade carcerária. E assim chegamos ao final do podcast Talentos Aprisionados. Todas as nossas edições estarão disponíveis nos canais da Desobediência Sonora, Facebook, Migrafy, Mediafy, Megafone, YouTube, Instagram, Spotify e aplicativo podcast. Mais informação do Desobediência Sonora Mineral Org. Terça-feira da semana que vem estaremos aqui de volta. É nóis!